nos últimos anos nós temos visto cada vez menos bilheteria nas produções de Hollywood, né? Os chamados blockbuster. E os filmes de super-herói em geral que a gente vê, né? Que pertencem a um nicho diferente, da galera que é mais voltada aos quadrinhos, né? E teria aí o Kimetsu no Yaiba, o popular Demon Slayer, como todos conhecem, né? Exposto essa fadiga em Hollywood, né? E essa decadência que está acontecendo aí ultimamente. E nós vamos ver na bilheteria, né? O que está acontecendo aí, né? E aí, será que Hollywood vai acordar ou vai continuar apanhando desse jeito aí? Porque esse ano foi feio. Olá, sejam todos bem-vindos. Canal Geek Maromba. Eu sou o Andy Maromba. O vídeo de hoje, galera, é um vídeo mais diferente do que eu estou acostumado a fazer aqui. É um vídeo mais sobre dados e pra gente conversar o que está acontecendo, né, em Hollywood ultimamente e o que pode mudar, ou, né, para pior ou para melhor aí no futuro, né? E eu acho que vai melhorar as coisas, né? Porque os grandes investidores, os CEO das empresas, esse ano estão bem atentos ao que aconteceu no mercado. Antes de mais nada, não se esqueça, né? De se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, sempre importante. E os comentários, né? Que agora vocês estão aprendendo a comentar aqui. Tá legal aqui, tô gostando de ver. O algoritmo do YouTube, ele é meio doido, né? Ele entrega uma semana um vídeo com uma galera, um público, na outra semana ele já não entrega, né? Então, nós vamos se ajudando aqui do jeito que a gente pode. Mas galera, é o seguinte, esse ano aí, a questão das bilheterias, nós temos aí um grande número aí significativo para algumas produções que a gente às vezes não esperava e outras produções que se esperava muito, não aconteceu, né? Vamos começar lá, separando aqui, ó, aquilo que deu certo, que na minha visão foi um sucesso, né? Que foram as animações, até agora, né? Nós tivemos lá, por exemplo, Lilo e Stitch, que é o filme que mais bilheteria fez, né? Desses filmes aí, os esperados blockbusters, né? Ele fez 1,3 bilhões, né? Se não me engano, na bilheteria final e tudo lá. E é um filme que ele entregou o quê? Aquilo que o público queria, que já tinha uma boa fase, né? Uma boa base lá de fãs da franquia, que era do desenho lá da década de 2000, no início lá, né? Da década de 2000, que a galera já estava esperando aquilo ali, né? A gente viu o trailer estava bonitinho, estava mais ou menos um frame a frame do que era a animação. Mudou uma coisinha ou outra ali, sabe? Mas a história tá redondinha, entregaram o que o público queria, teve o boca a boca e a galera vai pro cinema, como um fala, ó, vai assistir Lilo e Stitch. É bom, porque tem isso, vai lembrar do desenho, vai lembrar disso. Foi legal. Depois nós tivemos Minecraft, que é um live action, né? Já não é animação, é uma live action ali. E só que daí também tem um público base, né? Bem gigantesco, que é dos games, né? E a galera que foi assistir. Eu não assisti, eu vi algumas partes, né? Porque eu não entendo nada, nunca joguei Minecraft, mas todo mundo fala que é muito bom mesmo. E eu acredito que essa bilheteria de 951 bilhões, né, globalmente aí, faz jus então àquilo que a galera conhece, né? Do game e tudo. E até agora ele foi bem, acho que já fechou a bilheteria lá, não vai chegar a 1 bilhão, mas quase bateu o bilhão ali. Mas entregou o que o fã queria, né? Capricho, na obra certinho, bonitinho, é o que as pessoas pedem. Por isso que vai lá e faz sucesso. Aí depois nós tivemos Como Treinar o Seu Dragão, né? Que também é uma animação, foi feito live action agora, que é com atores reais, tudo. Não fez o esperado, né? Eu acho que fez, se não me engano, 623 milhões globalmente, eu acho que foi isso. Não fez o que era esperado, porque o pessoal já falou que mudaram alguma coisinha ou outra, né? Teve aquele negócio lá, né, que eles há uma vila de vikings, aí colocaram várias etnias dentro lá, né? Ficar inventando essas coisas lá. Uma época lá onde só tinha viking, né? O povo não ficava indo de um lugar pro outro, né? Não tinha miscigenação. Então, os povos não se visitavam, né? Era difícil acontecer isso. Mas às vezes eles insistem em fazer esse negócio, né? A pauta identitária, essas coisas, beleza, né? Mas diz que o filme não tem discurso, não tem nada político, ideológico. Ok, passou pra frente. Talvez teria feito mais se tivesse tirado, né, essas coisas, tivesse deixado mais raiz mesmo, como foi a animação. Ok. E aí nós tivemos aí um filme que pra mim é o Jurassic World, que foi o que eu acho que fracassou ali, que era muito esperado, uma bilheteria gigantesca. Ele não conseguiu fazer aquilo que a galera que realmente queria, né?
E ele ficou aí de fora do páreo, porque ele fez 850 milhões. É uma bilheteria boa, mas a comparado com os outros Jurassic, né, que a gente teve vindo aí, né, parte do dinossauro aí, o último mesmo, se eu não me engano lá, o Dominion lá, que era o fim de tudo lá, né, fez 1 bilhão e pouco lá, muito dinheiro. E esse aí não conseguiu bater, porque ficou meio fadigado, mudaram uma coisa ou outra, o roteiro tava bem ruim, né? E aí era só criança que tava indo no cinema, né? Tipo, um adolescente, ou às vezes uma pessoa mais adulta fala, não vou assistir esse filme não, porque já tá saturado esse negócio aí. Então vamos ter que se rever aí, se vai fazer mais 2 continuações aí, diz que é uma nova trilogia, né? Não sei o que eles vão fazer pros próximos. E aí nós tivemos os filmes de super-heróis, que foi a decepção desse ano, né? Nós tivemos aí primeira decepção aí, que foi o Capitão América, né? E o Admirável Mundo Novo. Fez uma bilheteria baixa, apesar de não ser um filme tão ruim assim, mas poderia ter sido muito melhor, né? Tiveram declarações polêmicas do ator, né? Da equipe de produção, uma coisinha ou outra, não sei porque eles insistem ficar fazendo essas coisas aí. Acabou que o filme não foi bem nas bilheterias, né? E a Marvel investe muito e espera um retorno. Porque geralmente esses filmes é 300, de 250 milhões a 300 milhões. Investimento que vem com marketing, as coisas tudo, né? E aí depois nós tivemos Thunderbolts. Não fez uma boa bilheteria também, né? Era esperado. Apesar que esse aí eu assisti. É um filme ok, né? Vindo em comparação com o que a Marvel estava fazendo aí. É um filme que passa ali, na minha opinião. Mas a galera não abraçou, não foi pra frente. Entendeu? Era pra ter visto mais aí, bem mais bilheteria. Era esperado, né? Que fizesse isso aí. E aí depois nós tivemos logo em sequência Superman, que daí já é da DC Comics, que era um esperado bilhão, apesar de normalmente o primeiro filme de super-herói, quando vai começar uma franquia, não bate esse bilhão. Os filmes da Era de Ouro da Marvel não bateram. Homem de Ferro, Capitão América, lá atrás, né, Thor. E o Superman, ele foi um filme planejado, né, na minha opinião, para fazer pelo menos 800 milhões. Aí James Gunn e produção e equipe vieram falando que 600 milhões eles pagavam e não sei o que, isso aqui. Pra mim isso é conversa. Entendeu? Conversa para tirar ali o cavalinho da chuva, falar que não fracassou. E o que acontece com o Superman? Foi um filme no marketing executado, tudo bonitinho até a última semana de estreia. Na última semana, James Gunn veio com declaração, falando que o negócio de Superman é imigrante, não tinha necessidade disso, né? Nós sabemos como está o problema político lá nos Estados Unidos, todas aquelas coiseiras lá, e para mim não tem que se envolver nisso. O filme dele tinha alguns debates, né, de geopolítica, algumas coisas ali que para mim não tinha necessidade dele entrar ali, né? E aí o que acontece, né? Mudou lá a lore dos pais, aquelas coisas, tudo. E aí eu falo, galera, o boca a boca. O pessoal fala, acontece isso, o filme do Superman tem isso, o filme do Superman... eu não vou assistir esse filme. Entendeu? Não tem necessidade de você ver um marketing negativo pro teu filme. Não tem necessidade. Você tem que começar a tirar essas coisas daí. E aí, nós tivemos depois em sequência Quarteto Fantástico, né? O Superman fez 615 milhões de bilheteria, né? Bilheteria baixa. Aí nós tivemos Quarteto Fantástico, com 518 milhões, baixo também, porque a Marvel investiu muito nesse filme aí. E a bilheteria não deu retorno, eles não conseguiram atingir aquilo que eles esperavam. E o que acontece com o Quarteto Fantástico? Mesma coisa, os atores dando discurso, falando não sei o quê, porque o personagem tal agora mudou, ele não é mais assim, né? O Joseph Quinn lá falou do Tocha Humana, né? Que o Tocha Humana não era mais mulherengo, era um Tocha Humana que cabia mais nesse mundo moderno, né? Não sei o que, não tem necessidade dessas coisas. A Vanessa Kirby lá, que faz a Sue Storm também, deu declaração, falando que a Sue agora não era aquela típica mãe de família, não sei o que. E a gente foi assistir o filme, não tinha nada disso. Pra quê? Da declaração de personagem, na qual o personagem não vai seguir aquilo que eles estão falando. É discurso ideológico político, galera, pra ficar agradando ala, sabe? De um determinado grupo de esfera política. Não tem necessidade disso. Aí o filme fez essa bilheteria baixa. Que nem é um filme tão ruim, tá? É um filme que eu até gostei, assim. Eu falei, nossa, esse filme vai ser uma bomba. Eu não assisti no cinema, assisti depois. Ele é um filme bom, não é um filme ruim, não. E aí, tivemos também Fórmula 1, que pra mim foi bem nas bilheterias. Que é pra mim aí, na minha opinião, o melhor filme do ano, tá?
É o Fórmula 1. Ele fez aí, ele tá com 629 milhões, se eu não me engano, globalmente. E pelo que foi investido, tudo, que a gente sabe que ele é um filme mais para um público específico, né, nichado, que é geralmente quem gosta de velocidade, né, quem gosta mesmo da Fórmula 1. Mas é um filme que atendeu as expectativas, eu gostei muito, um filme muito bom. E pelo valor investido, ele conseguiu dar um retorno até bom. E Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, né? Foi investido aí 20 milhões e atualmente está com 757 milhões, né? Globalmente aí de bilheteria. É muito dinheiro, galera. É muito dinheiro, porque pagou aí esses 20 milhões aí, pagou tranquilamente aí que a equipe basicamente de programador, de animador, de roteirista, né? A equipe de produção, uma coisa ou outra. Pagou o marketing, que eles fizeram marcas gigantescas no Japão, né, em alguns outros lugares do mundo, né, gastaram dinheiro para isso. E o resto que eles estão tendo agora de lucro, galera, com 750 milhões, né, que para cobrir o que eles investiu, é muita coisa. E aí o que acontece? Que a gente fala sempre, né? Fidelidade à obra. Lilo e Stitch, vocês viram o que eles fizeram lá, né? Foram lá, entregaram bonitinho o que o fã queria. Minecraft, também. Por isso que fez tudo de bilheteria. E agora aí, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, a mesma coisa. Ó, o fã quer isso. Porque você vai ao cinema, você senta, você já sabe que você vai encontrar que é aquilo que é no anime. Porque é anime. É um anime, o mesmo anime que a gente via na TV, ao cinema. Você vai lá, você sabe que você vai encontrar naquela obra lá. Entretenimento. Você não quer saber da cor do personagem, o que o personagem fez, qual o problema político que está acontecendo. Galera, essas coisas a gente já vê já em site, televisão, o pessoal nem assiste mais, né? Sai todo dia, notícia, você entra lá no Instagram, você vai lá nas notícias do teu candidato, do partido X, o que está acontecendo, o que está acontecendo. Quando você vai assistir uma série, um filme no cinema, você quer se entreter, galera. O pessoal, o público geral não quer mais isso. Tá causando uma fadiga. Hollywood está trazendo isso para os filmes, os blockbusters. Por isso a bilheteria está sendo tão baixa, entendeu? O pessoal não quer mais isso. E aí para os próximos anos, o que vai acontecer? A tendência é que agora eles vão tirar essas coisas daí, entendeu? Diminuir, fazer os filmes mais para o público-alvo, ó, o público que vai assistir esse filme é um público X dessa idade e tal. Eles querem isso. Então entrega para esse povo aí. Eles vêm, assistem, traz o nosso retorno. Ó, esse filme aqui é um filme que tem cunho ideológico, político. Ó, então esse filme é para esse público. Já avisa já no trailer. Já avisa os atores, ó, tá, e vende pro público X. Ou leva pro streaming direto, entendeu? Porque eles não vão mais conseguir ficar... Tem estúdio aí que tá quebrando, galera. A Warner mesmo aí, estamos falando aí de que vai vender aí. Talvez a Paramount tá querendo entrando na negociação para comprar a divisão. Olha o tamanho da Warner. Porque só com os filmes da DC Comics nos últimos anos teve muito prejuízo. Porque fizeram filmes que não era aquilo que o público-alvo queria. Você entendeu? Ficam enfiando coisa de agenda política. A Marvel mesmo. A Marvel estava num caminho desgramado aí na fase 3 e na fase 4. Parece que vai dar uma melhorada agora, né? Vamos tirar essas coisas daí. Porque tá ficando chato, sabe? Assim, é um negócio que a gente não tá suportando mais. Mas é isso. Minha opinião é essa, galera, né? O vídeo de hoje é esse vídeo mais chato mesmo, né? Pra a gente ver, porque a gente viu que a bilheteria desse ano dos filmes aí despencou. Foi um absurdo, sabe? E ver aí o Kimetsu no Yaiba, esse sucesso avassalador, poderia ser ainda maior se não tivesse sido a faixa etária, né? Que eles colocaram lá em cima, 18, que pra mim já foi meio que parece querendo boicotar, principalmente no Brasil. Eu achei esquisito aquilo ali, que a gente viu que o Invocação do Mal e o Invocação do Mal e o outro filme lá que tinha lá que eles colocaram lá em cima lá a classificação, eles diminuíram a classificação, tava 16 lá. E os caras são uns brincalhões mesmo. E aí, é isso, galera. Kimetsu no Yaiba foi um sucesso absurdo. Hollywood tá de olho aberto, tá enxergando o que tá acontecendo e falou, opa, a gente vai ter que mudar as coisas aqui porque, infelizmente, esse ano aqui, nós fracassamos. Tem que ter humildade um pouquinho aí e ver o que é pra fazer. Mas é isso, galera. O vídeo de hoje era esse. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like. E os comentários abaixo, o que vocês acham, né? O que foi ruim esse ano pra vocês no cinema aí. Mas é isso, galera. Um abraço, até mais.